Esse simples sofá esconde o segredo para uma nova profissão muito cobiçada esse ano. A partir de hoje, você poderá trabalhar de onde quiser. Vai começar podendo ganhar pelo menos R$ 1.000 logo no primeiro mês. E tudo isso com 2 horas por dia. Está nas suas mãos a oportunidade que você tanto buscava para trabalhar de casa e ganhar um bom dinheiro. Você fala do Bruno e inevitavelmente nasce, uma admiração, um questionamento, uma dúvida muito grande, que é: você lidera e liderou campeões e campeãs no esporte, na vida, nas suas profissões, mas você treinou seu filho. E também deve ter tido momentos de que teve que cortar, que ainda não é a hora. A mídia deve ter falado, aqui tem, conflito de interesse pra caramba. Não é fácil ser teu filho. Mas também não é fácil ser o pai do Bruno, né, cara? Não. Que é um craque com os méritos dele. Se perguntar pra mim qual é a principal característica dele, todos os treinadores com os quais ele trabalhou me mandavam mensagem. E a primeira menção nunca era o jogador, era a pessoa. A primeira vez que fui para a Itália jogar, eu pensei que eu vou chegar aqui e encontrar um campeão cheio de manias e desejos e vontades. Encontrei um rapaz disponível, pronto a ajudar o time a fazer e tal. Ele tem uma coisa de liderança, de se preocupar com um time verdadeira, genuína. E digo mais, ele tem uma inteligência emocional muito maior do que a minha. Ele é incrivelmente, pelo DNA da mãe, de ter essa coisa do cuidado, do carinho e tal, ele realmente tem uma coisa... Não foi fácil o processo. Ele foi cortado várias vezes antes de ficar. Foi cortado durante 2 anos, até que ele teve que estar ali e foi. Num momento difícil da seleção, inclusive. Mas ele já tinha ganho o respeito do time. O reconhecimento do time como sendo parte do grupo. Mas ele dizia até numa entrevista que muitas vezes, no final de semana, ele não queria me ver. De tão duro e tão exigente que eu era com ele, que ele se sentia injustiçado. Eu cobrei dele um ônus muito maior do que eu dei qualquer bônus. Eu hoje tenho consciência disso. E os companheiros dele, nossos amigos e amigos dele, diziam isso. Cara, teu pai... Eu tinha um médico que dizia, com um pai como esse, pra que ter um inimigo? Tanto que eu... Mas era necessário. Naquele afã, naquela vontade de mostrar justiça e coerência, você acaba cobrando mais. Para não parecer que você está privilegiando. Entendeu? E ele dizia no final de semana, eu não queria ver meu pai. Porque a semana já era tão dura, eu fugia dele. E aí foi quando eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Sim. Nessa relação. Mas tudo é aprendizado. Está no ambiente de cobrança, dificuldade e tal. Eu nunca tinha dirigido meu filho num ambiente como esse. Como é lidar com isso? Como é? Porque não adianta ser justo. Você tem que parecer justo. Não adianta ser correto. Tem que transparecer a correção. Senão, será que? Né? E o processo foi muito difícil. Nós entramos a primeira vez num Pan-Americano, como você bem sabe, no Rio de Janeiro. Jogou contra o Canadá na estreia, ele entra e vaiado por 10 mil pessoas. Porque imaginavam que o corte do Ricardo tinha sido em função de colocar o meu filho. As pessoas, um pouco condicionadas por parte da mídia, tinham essa leitura. Mas aí, voltando às pessoas aqui, tem uma coisa na vida que é muito importante, que é o foco. Focar, né? Como é que a gente foca? E no que a gente foca? O que é importante para você? É importante eu me preparar bem, eu ler bem, eu cuidar da minha família. Então, tem coisas eu tenho que focar. Para se focar, você tem que dizer não para algumas coisas. Diga não aos ruídos. O que é o ruído? Tudo aquilo que você não controla, isso é estoicismo, né? Tudo que você não controla é ruído. O que a mídia vai dizer é ruído, né? O que, eventualmente, alguém vai achar é ruído. Você não controla aquilo. Você não controla, você controla as emoções, como você lida com aquilo. Se disser aquilo condicionar as suas emoções, né, aí você vai estar se prejudicando. Como é que você vai fazer para lidar com aquilo? Primeira coisa, o que é importante? Foca naquilo. O que você controla? Elimine os ruídos. Elimine os ruídos. Né? Que foi uma outra lição que eu aprendi contigo. Acho que uns 2 anos atrás eu te convidei para participar de uma live, aquelas das 5 horas da manhã, papo vai, papo vem, campeão, alta performance na vida, e aí umas
15 mil pessoas ao vivo, eu acho. E aí você solta. Joel, ninguém lá fora sabe o que a gente precisa aqui dentro. É isso. Controle os ruídos. Olha pra dentro. Ninguém lá fora sabe. Ninguém lá fora sabe. Nem aquelas pessoas mais perto de você. É claro, você convive, conversa com ela tem uma boa noção daquilo que... Sim, mas há momentos... não vai até o... Não vai até lá o último. Até Ela o vai muito último. próximo. Ela vai próximo. Entendeu? Mas não vai. O meu filho, assim, tem um pouco dessa proximidade. Nós temos essa proximidade ali. E como a gente está na mesma área, a gente vive em certas as mesmas dores. Uhum. Né? E a gente fala isso, a gente está trocando. Chega um momento que eu já não sei mais se foi eu que falei, você que falou, a gente vai trocando. E é verdade. Sim. O fato é que incorpora. Né? Só tem 2 tipos de dor. A dor da disciplina e a dor do arrependimento. Você escolhe. Qual que você quer? Qual que você quer sentir? Cada um de nós escolhe isso. E não há dor pior do que a dor do arrependimento. Ah, se. Né? Ah, se eu tivesse feito. Ah, se eu... E nós vamos vivê-las em alguns momentos. Sim. Eu podia ter me dedicado um pouco mais àquela pessoa. Eu podia ter me dedicado mais àquela pessoa. E eu digo isso aos líderes. Todos os líderes hoje virou quase que também um lugar comum. E a gente não pode falar isso automaticamente. Tem que falar sentindo isso. Tudo que a gente fala tem que falar sentindo, sabe? Senão é bullshit. Né? Essa eu vou anotar. Eu estava aqui vendo você fazendo a live ontem, vendo aqui pessoalmente um telefone assim, sem som, mas querendo entender, né? E vendo os comentários da galera. Você fala com sentimento. Você está ali, sabe, colocando para fora aquilo que vem de lá de dentro de você. Então E quando eu falo, eu sinto. E quando eu escuto também. Isso é uma coisa que a gente tem que desenvolver sempre, né? Que é escutar de verdade. Um dia eu tava numa live com você. Eu tô lembrando as coisas aqui, cara. Minha relação com você, né? E eu acho que eu estava numa live e eu te puxei. Alguma coisa aconteceu que você entrou. E a gente começou a conversar. E eu tava passando por um desafio como líder. E aí você falou assim, às vezes a gente sabe que a gente tem que tomar uma decisão e a gente não toma. E a gente posterga. E eu sei que é duro, mas... Cara, decide. E era um desligamento de um líder aqui da empresa. Eu lembro muito bem, sabe por quê? Tu lembra disso? Eu tava saindo de um treino e você me ligou depois. Bernardo, eu desliguei. Fui lá, direto, correto, mas eu tinha que fazer e eu fiz. Você me relatou depois. 2 aspectos aqui, eu tava falando da questão da liderança. A gente fala muitas vezes assim dos nossos times. Em relação a essa decisão, a minha pergunta para todas as pessoas que estão conosco aqui agora, que estão assistindo o podcast, é a seguinte. Quantas vezes você tinha que tomar uma decisão, sabia que tinha que tomar, e você... Não, acho que melhor não, espera. E depois se arrepende de ter tomado. E quando você toma, você fala, pô, deveria ter feito isso muito antes. Poderia ter feito lá atrás, não fez. Mas você se arrepende de ter feito antes. Não? Você fica naquela, posterga, você procrastina e tal. Tome. A segunda coisa, a gente fala muito isso. Que é a coisa mais importante que você tem? Mas o que é o mais importante? Qual é o grande asset do grupo, primo? Qual é? Time, pessoas. Quanto tempo nós dedicamos a pessoas? São os mais importantes, nós temos que dedicar mais tempo a elas. Então esses são os 2 insights para a gente pensar em relação a time. cara, E a decisões de líderes. Né? Nós temos que dedicar mais tempo.